Bom dia a todos, a todas. Dia 19 de novembro de 2025. Hoje aqui o nosso NUFEPS, Núcleo de Estudos sobre Federalismo, Política e Desenvolvimento, e também a turma de Política e Economia no século XXI, porque eu aproveitei uma das aulas desse curso para, juntamente com o grupo de pesquisa, no NUFEPS, a gente hoje ter aqui uma palestra, né, do professor Marcos Roberto Pinto, que é da UFRJ. Daqui a pouco eu vou fazer uma pequena apresentação do currículo dele, que certamente vai permitir que a gente aqui possa discutir os desafios, né, da gestão municipal nesse século XXI claro, é um tema pela relevância dele e também pelas credenciais do palestrante, me parece que vai suscitar um debate bastante profícuo. Eu queria aqui, antes de passar a palavra para o professor Marcos Roberto, fazer uma apresentação muito breve aqui do nosso núcleo de estudos, do nosso grupo de pesquisa, que é intitulado Núcleo de Estudos sobre Federalismo, Política e Desenvolvimento, que é um grupo aqui, né, da PUC-Rio, que foi criado em outubro de 2019 e é certificado pelo CNPq e pela própria universidade ali naquele mesmo ano, 2019. Ele tem uma característica de, vamos dizer assim, né, ser um grupo de pesquisa mais voltado para a ciência política, né, e também para, enfim, uma interação com as outras duas grandes áreas das ciências sociais, a sociologia e a antropologia. Mas pela própria característica de interdisciplinaridade, que, vamos dizer, marca muito as nossas discussões, ele tem uma interação permanente com outros campos científicos, como a administração pública, a comunicação social, o direito, a economia, geografia, história e serviço social, né? O NUFEP tem priorizado a integração entre os estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, através de reuniões periódicas, promoção de eventos nacionais e internacionais e orientações individuais de projeto de pesquisa. É claro que a gente tem um grupo também de pesquisadores egressos do programa de pós-graduação em Ciências da PUC-Rio, ou mesmo da nossa graduação, e com muita alegria a gente está sempre aqui revendo e participando, dando uma oportunidade para que eles possam participar aqui também, apresentando seus trabalhos. Enfim, é um grupo de pesquisa que, claro, tem a tarefa de estar sempre buscando promover discussões em torno de quatro linhas de pesquisa, né? A primeira, federalismo, relações intergovernamentais e desigualdades regionais em perspectiva comparada, essa é a primeira linha de pesquisa. A segunda, governança e políticas públicas. Uma terceira, ideias intelectuais e teoria política. E a quarta e última, política, economia e desenvolvimento. Vocês vão verificar que essa palestra de hoje, que é intitulada Diálogo sobre Governança Pública, Desafios da Gestão Municipal no Brasil, ela pode perfeitamente, né, estar muito relacionada a essa primeira linha de pesquisa, que é federalismo em relações intergovernamentais. Poderia também falar de que a segunda linha, aquela governança e políticas públicas, também pode perfeitamente estar, né, essa questão do município, da gestão municipal, cai na discussão de governança e políticas públicas. E ideias intelectuais e teoria política, a gente aqui, né, sempre essa discussão de poder local teve presente no pensamento político brasileiro, no pensamento social brasileiro. Enfim, eu acho que essa palestra de hoje, e que eu queria aqui fazer um registro, que a ideia partiu do Gustavo Cravo, pesquisador nosso, doutor em Ciências Sociais pela PUC-Rio, que fez novamente essa ponte aí com o professor Marcos Roberto Pinto, e que nos dá hoje a satisfação aqui de estar presente para esse encontro. Eu queria rapidamente fazer uma apresentação do professor Marcos Roberto Pinto, dizer que ele possui uma graduação em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo, isso no ano 2000,
mestrado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2006, e doutorado em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em 2014. Atualmente é professor adjunto da UFRJ, na qual exerce o cargo de diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Entendo que, vamos dizer assim, a gente possa hoje ter a oportunidade de, vamos dizer assim, que é também uma característica do pesquisa, ter uma pessoa que pode, claro, falar com muita propriedade dos aspectos, vamos dizer assim, teóricos, dos aspectos da fundamentação teórica, mas também olhando para essa questão mais prática, né, de ter, eu estava conversando aqui um pouco antes, da experiência dele em lidar normalmente com prefeituras, gestores municipais, enfim, isso também eu acho que é importante. A gente tem promovido aqui, professor Marcos, alguns eventos que é justamente com gestores públicos, porque, afinal de contas, é importante conhecer essa nova geração, vamos dizer assim, de gestores públicos claro, sempre seja no âmbito estadual, ou seja, a nível da governança do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a nível das prefeituras, né? Me lembro que o ano passado a gente fez um evento nesse sentido. Bom, a nossa ideia aqui é que a gente possa, portanto, inicialmente franquear a palavra para o professor Marcos Roberto Pinto e, ao final, a gente possa ainda ter um espaço, um tempo para algum comentário, perguntas, e aí a gente possa também se beneficiar da plateia, enfim, do público que aqui comparece. E certamente tem, normalmente aqui, pessoas que podem trazer uma contribuição, tá certo? Pessoal, Marcos Roberto, um prazer aqui estar recebendo e a palavra é sua. Mais uma vez, agradeço aqui em nome de todo o grupo de pesquisa e também no nome da turma Política e Economia no século XXI. A palavra é sua, professor. Olá, bom dia aí a todas as pessoas aqui presentes nesse ambiente virtual, né? Que facilita esse encontro cada vez mais nos aproximando, né? Encurtando as distâncias aí. É muito importante desenvolvermos essas tecnologias que facilitam esses encontros e possibilitam a nossa troca de ideia. Eu inicio aqui também agradecendo aí o professor Ricardo, que abriu as portas aí para esse encontro, enfim. Está intitulado aí como uma palestra, mas eu prefiro encarar como um encontro de troca de ideias entre pessoas interessadas no mesmo tema e que também com potencial de estabelecimento de relações, de trabalho e de amizade também. Então, eu fico muito satisfeito com isso. É muito importante estar aqui conhecendo cada um de vocês, a visão de cada um de vocês em relação aos temas aí que nos afetam, afetam a nossa vida no dia a dia, né? Porque isso tudo, as políticas públicas, de fato, têm um potencial muito grande para impactar na nossa vida, isso que nós gostaríamos que acontecesse, né, que as políticas públicas fossem estruturadas, desenhadas e executadas da melhor maneira possível, com eficácia, eficiência e, acima de tudo, atualmente, com um aspecto de efetividade, né, que de fato impacte na vida de cada um de nós, e essa é a medida que nós procuramos mais contemporaneamente, né, na gestão dos recursos públicos, é o impacto das ações e a governança tem tudo a ver com isso, né? Ela está atrás aí de estabelecimento de ações, né? De estruturar uma gestão, um modelo de gestão que possibilite lá no final da linha o aumento do impacto das ações governamentais na vida do público-alvo dessas políticas públicas. Mas antes de iniciar exatamente falarmos sobre isso, eu estou vendo aqui na tela algumas pessoas conhecidas, né, que eu conheço. Tem o André Fonseca aí, nosso colega lá da FAC também, responsável lá pela área de audiovisual lá da FAC. Bom dia para o André. Também tinha visto tem outro colega da UFRJ, o Tiago está aí, abriu a tela também, o Tiago aí, nossa secretaria acadêmica. Bom dia, Tiago. Tinha o Carelli também, lá da FND, Faculdade Nacional de Direito, acho que está aí na tela aí como patrimônio, né? O patrimônio da FRJ. Trabalhou muito tempo aí na FAC, atualmente está lá na FND. Temos saudades do Carelli aí no nosso convívio. E também o Gustavo Cravo, né, que foi já apresentado pelo professor Ismael. Ele faz parte, ele que é o elo
de ligação desse nosso encontro aqui. Foi por meio dele, das nossas trocas mais recentes lá na direção da FAC, que nós falamos sobre esse tema, sobre a estruturação de um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo aí nessa área de governança, juntamente com uma ex-participante de um curso que eu coordeno, né, curso de especialização em finanças públicas e auditoria. Então, nós estávamos ali tratando desse tema. Ele viu, se interessou também, ele é interessado nesse tema e estabeleceu o contato aí com o professor Ricardo, que coordena muito bem o grupo aí de pesquisa em federalismo, né, no Brasil. E eu estou aqui, muito mais aqui com o intuito de trocar ideia, de estabelecer esse relacionamento com vocês todos, de conhecê-los cada vez mais e, obviamente, apresentando, né, os aspectos aqui da governança. Como o professor já apresentou aí o meu currículo, eu sou formado em graduação em contabilidade. Trabalhei muito tempo no ramo corporativo, em empresas em São Paulo. Eu sou originalmente de São Paulo, do estado de São Paulo. Estudei lá na minha graduação na USP, na cidade de São Paulo. Concluí minha graduação, comecei a trabalhar em empresas, mas logo vi que não tinha exatamente perfil de buscar essa carreira corporativa, né? E os meus interesses estavam muito mais para a parte pública, né? Gestão pública, da gestão dos recursos públicos, dos programas governamentais. E aí eu fui buscar exatamente qual que era o meu propósito e me decidi a dar andamento ao mestrado. E aí tinha várias, não tinha muitas possibilidades de mestrado em contabilidade na época, né, em ciências contábeis. Tinha um mestrado lá na USP, mestrado aqui também na UFRJ e mais um ou dois mestrados nessa área no Brasil. E aí eu tentei ligar o útil ao agradável, né? Falar, não conhecia o Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro fazer o mestrado aqui na UFRJ, já em 2004, isso. De lá para cá, não saí mais do Rio de Janeiro, me estabeleci aqui, já é 2025, estou há 21 anos, então, aqui no Rio de Janeiro. Finalizei o meu mestrado lá em 2007, aqui na FAC, na UFRJ. Já fui convidado para iniciar ainda, bem no final do meu mestrado, iniciar na graduação como docente, como professor substituto aqui no Departamento de Contabilidade da FAC. Trabalhei aí como 2 anos como professor substituto na FAC, aí passei num concurso efetivo na UF, e trabalhar em Volta Redonda, lá na Faculdade de Administração e Contabilidade, lá de Volta Redonda. Trabalhei por 2 anos lá, ou 3 anos, até 2011. Aí regressei aqui para a FAC novamente como professor já efetivo no Departamento de Contabilidade, fazendo só um pequeno retrospecto aí da minha história, viu? Um pouquinho de história a ser contada aqui. Aí, em 2011, trabalhei como professor, docente no departamento, e logo no início, logo na minha entrada na FRJ, também, concomitantemente, eu passei no programa de doutorado lá da USP. E aí eu ficava me alternando entre São Paulo e Rio de Janeiro durante o período normal do doutorado. Lá seria de 4 anos, mas quis acelerar um pouco isso. Finalizei em 3 anos, né? Comecei em 2011, terminei o meu doutorado em 2014. E aí, quando eu achei que ia me dedicar mais na área de pesquisa, entrar em algum grupo de pesquisa, algo nesse sentido, me veio desafio para me tornar em 2015, 2016, me tornar coordenador de graduação do curso de Ciências Contábeis aí da UFRJ, da FAC. E de lá para cá, 2016 até 2025, foram 9 anos na coordenação, então estive à frente aí na parte mais da gestão, né? É importante também quando nós falamos em governança, que é uma separação entre governança e gestão. Então, nesse período todo, 9 anos, eu fiquei mais na parte da gestão, no âmbito aí da gestão acadêmica, dentro dos objetivos da UFRJ, olhando para os objetivos acadêmicos da UFRJ e tentando alcançá-los, né? Contribuindo com a universidade para alcançar esses objetivos de maior índice de aprovação dos estudantes, né, menor diminuição
dos indicadores de retenção, de evasão. Então, esses eram os objetivos aos quais eu estava focado e desempenhava minhas ações aí, de gestão para atingir esses objetivos. E aí, agora em 2025, no início do ano, em abril, maio até junho, veio um novo desafio. Entrei aí, enfim, me coloquei meu nome aí numa consulta eleitoral dentro da FAC e me tornei agora diretor da FAC, né? Depois dessa consulta eleitoral, enfim, a comunidade escolheu a nossa chapa para desenvolvermos agora a ação de direção. Então, vou sair aqui da parte da gestão e estou indo mais lá para a parte da governança, que está realmente mais ligado à governança, né? A governança está estruturada em alguns instrumentos que dizem respeito a liderança, estratégia e controle. Então, estou mais ligado a esses instrumentos, né, de governança atualmente no papel aí desenvolvido atualmente, desempenhado atualmente no papel de diretor da unidade acadêmica da FAC. É uma unidade bastante importante dentro da UFRJ. Nós temos aí 3 departamentos, né? Temos 3 cursos lá. Tem departamento de administração, departamento de ciências contábeis, né? Contabilidade, departamento de biblioteconomia e unidades de gestão também está ali dentro da FAC. Então, nós temos 3 departamentos, temos mais de 110 professores ligados à FAC, né, distribuídos nesses 3 departamentos, professores que se dedicam integralmente aí a ensino, pesquisa, extensão. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, inclusive, em relação ao bom uso dos recursos públicos, né, que estão cada vez mais escassos, né, são escassos cada vez mais. Nós temos cortes orçamentários, contingenciamentos, todos os períodos, todos os anos, mas nós temos a responsabilidade de utilizarmos esses recursos que nos são disponibilizados, né? A sociedade nos disponibiliza esse conjunto de recursos, e o maior recurso que nós temos são os recursos humanos, não só os docentes, mas também os técnicos, né, administrativos que nos apoiam lá, entre eles estão aqui na tela pessoas muito competentes e preparadas, né, para desempenhar suas funções. O André Carelli, Gustavo Cravo são as pessoas que eu já vi aqui nessa tela nesse momento. Nós temos essa responsabilidade, né, de recebermos, né, os recursos que a sociedade nos disponibiliza e também nos delegam um certo nível de poder, de autoridade, e com isso nós temos que fazer a melhor gestão desses recursos e entregar os melhores resultados para a sociedade no formato aí da execução dos programas de educação. Estou fazendo só uma pequena integração entre o assunto de governança e a minha atividade atual, né, no dia a dia, na execução, na execução aí do desenvolvimento da liderança, da estratégia e agora e também do controle, né? Eu sempre, como vocês puderam ver aí na explanação do meu currículo, eu sempre tive muito mais ligado dentro dessa estrutura de governança e estou ainda muito mais ligado na parte do controle. Mas agora minha posição atual, né, como gestor aí, não como gestor, mas como diretor de unidade acadêmica da FAC, eu tenho que me envolver também muito mais na parte da liderança e da estratégia. Então, eu estou fechando o ciclo aí da governança, nesses 3 instrumentos importantes de governança, trabalhando aí com essas questões todas relacionadas à liderança, estratégia e controle, o que nós veremos aí, que é um conjunto de instrumentos que são os componentes fundamentais da ideia aí da governança, que é o que é o nosso objeto, da nossa conversa hoje. Então, também quero reforçar aqui que eu não estou encarando isso como uma palestra, então vocês estão todos aí convidados a interferir ou a colocar as suas ideias, questionamentos a qualquer momento, só pode se manifestar a qualquer momento aí durante a minha fala mesmo, não precisa esperar a finalização da apresentação do conteúdo para colocarem as suas ideias, seus pensamentos, os seus comentários, as suas questões aí podem ficar à vontade para apresentar qualquer tipo de intervenção em qualquer momento. Então, feito esse contexto geral aí da minha atuação, né, do meu currículo, da minha atuação
pregressa e atual, né? Atualmente aí muito mais ligado às questões de governança, não só da gestão, mas também de governança. Eu passo aqui a falar mais efetivamente sobre o aspecto da apresentação que foi preparada aí para vocês e foi disponibilizada aí no bate-papo. Foi disponibilizado aí um PDF aí Você com quer abrir conteúdo. aqui na tela? Vou abrir aqui na tela também, é É. importante. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. E aí teria que abrir aí no Share, né? Isso. Um minuto só. Então, esse material foi disponibilizado aí para vocês, né? Acho que todos receberam, está aí no bate-papo aí no chat, disponível aí no nosso encontro. Eu fui convidado aí, então, pelo professor Ricardo, né, por intermédio aí do Gustavo, a estar aqui com vocês para falarmos hoje, para batermos, para termos um diálogo, na verdade, bater um papo e termos um diálogo sobre esses aspectos da governança pública, né, governança aplicada à gestão pública brasileira. Esse termo de governança, na verdade, é um modelo de gestão que vem se desenvolvendo, se desenvolveu muito mais aí na parte das empresas, né, na gestão societária, a governança corporativa, mas não foi originada, né, nesse momento da gestão corporativa. Há muito tempo já existe conceito de governança, enfim, desde os primórdios aí, na verdade, é uma tentativa de colocar aí alguns conceitos mais recentemente, né, falando aí para a governança corporativa, o uso das ideias, né, de governança como uma tentativa de diminuir a assimetria de informação entre grupos de interesse, né, interesse societário, no caso da governança corporativa, entre os investidores, os donos do capital e os gestores, né? Então, uma separação entre a governança e a gestão. Então, esses aspectos que veremos aqui foram desenvolvidos no âmbito aí da governança corporativa e que, ao longo do tempo, para trazer aqui para o âmbito da gestão pública, foram sendo inseridos gradualmente, e ainda estão, na verdade, né, sendo inseridos gradualmente na gestão dos recursos públicos, como uma tentativa de substituir um modelo anterior à governança, que era um modelo muito mais assim voltado para a burocracia, era um modelo burocrático também, surgido de uma teoria de gestão, né, o weberiana, enfim, que deu os aspectos aí de controle, de impessoalidade, de moralidade, de legalidade, são princípios de gestão que até foram expressos na Constituição Federal de 1988, né, e esse modelo burocrático, por sua vez, também surgiu como uma tentativa aí de superarmos algo que é crônico ainda no Brasil, né, que é a parte cultural, que é uma herança também do nosso modelo de colonização, que é o modelo do patrimonialismo, né, o patrimonialismo que, de certa maneira, é bastante prejudicial à gestão dos recursos públicos, que colocava muito mais no centro das atenções os interesses pessoais e não o interesse público, nessa parte do patrimonialismo. Então, para superarmos isso, veio aí as ideias da gestão burocrática, né, o modelo burocrático de gestão, que temos, né, aqui pela frente, aqui, né, na nossa apresentação, essa evolução, né, das ideias que vai ser apresentada para vocês. E a partir daí fomos desenvolvendo novos modelos de gestão. Então tem primeiramente aí essa lista de itens aí que nós trataremos, né? Contextualização da governança pública no Brasil, que é mais ou menos isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Falarmos um pouco sobre o federalismo brasileiro, que é, enfim, a experiência muito grande de vocês aí. Desafios estruturais de gestão pública, o patrimonialismo, a evolução do conceito de governança e caminhos para o futuro, né? Mais isso que nós veremos, né, durante essa nossa
esse nosso encontro, esse momento de troca de ideias para vocês. Esses são os pontos que nós exploraremos aí nesse nosso encontro. E inicio aí fazendo essa primeira evolução histórica, que foi isso que eu iniciei antes de apresentar a tela aí para vocês, né, fazendo essa contextualização do surgimento da governança como um conceito, como um conjunto conceitual e um modelo de gestão que substituiu o modelo burocrático e que, por sua vez, também veio para enfrentar as questões do patrimonialismo, né? As características indesejáveis aí que nós herdamos aí da nossa estrutura colonial, da nossa origem como país, né? E aí nós, em certo momento histórico da nossa vida, foi discutido aí a necessidade de evoluir do patrimonialismo para um modelo que pudesse nos apresentar estruturas aí para enfrentar as questões indesejáveis do patrimonialismo, né? Patrimonialismo é a gestão pública, como está dito aí, né, brasileira, a confusão entre o público e o privado, era bastante comum isso, e não lendo o que está na tela aí, mas ainda se persiste algumas características do patrimonialismo ainda hoje, e veremos que isso é ainda hoje um dos obstáculos ainda a serem superados aí para uma efetiva implementação de qualquer modelo de gestão, seja ele o burocrático ou o modelo de gestão baseado aí na governança, nos conceitos de governança. De qualquer maneira, nós ainda temos a necessidade de superarmos os obstáculos do patrimonialismo. Ainda vemos ainda muito essa questão do patrimonialismo presente no dia a dia e na questão aí da distribuição dos recursos, inclusive hoje, atualmente, né, dentro do federalismo aí, os recursos distribuídos aos municípios, às unidades federativas, uma grande parcela ainda dos recursos ainda estão envoltos ainda por alguns elementos comuns a esse modelo antigo, como eu diria, como eu poderia dizer assim, mas um modelo mais focado aí nos interesses particulares, né, que não levam em conta o interesse público. E aí, para superarmos um pouco isso, veio a ideia do modelo burocrático, né, que nasceu lá da teoria de Max Weber, é um modelo de gestão que há muito tempo já é implementado em muitas estruturas de gestão pública, não só no Brasil, mas no Brasil a partir aí mais efetivamente 1930, e muitos aspectos ainda do modelo burocrático estão presentes ainda também na nossa Constituição de 1988, tem lá os princípios de gestão aplicado, né, à gestão dos recursos públicos, tem lá a legalidade, impessoalidade, moralidade, e inseridos aí entre esse grupo de princípios aplicados à gestão pública, temos aí alguns mais voltados agora, mais atualmente, já para as questões da governança, né? Publicidade e a eficiência são mais aspectos aí mais recentes. Eficiência, inclusive, inserido como um dos princípios aí constitucionais da gestão pública por uma emenda constitucional de 1998. Então, já é um reflexo do caminhar para esse modelo de governança, né? A governança, a primeira geração da governança é bastante focada aí no aumento da eficiência, na busca de resultados, da eficiência, uma melhor correlação entre produto e serviço entregue à sociedade, com os custos que forem incorridos com essa entrega. Então, deu essa ideia de eficiência que está mais ligada já ao modelo da governança, né? A governança aplicada à gestão pública, que representa então uma transformação paradigma que transcende a simples modernização administrativa, né? Então é esse o contexto de governança que nós vivemos atualmente. É um modelo que originalmente foi desenvolvido, né? Não que foi criado no âmbito aí mais moderno das corporações mundiais, né, da gestão das empresas, gestão empresarial, gestão corporativa, são fundamentos mais antigos, mas que foram implementados aí na gestão empresarial com o intuito de reduzir os conflitos existentes entre os interesses
do dono do capital, né, falando no capitalismo, né, na geração de lucro, geração de resultado, geração de valor para o capital, que no âmbito privado, no Brasil e no mundo, é feito por meio da obtenção de lucros, né? Então, o lucro é uma maneira de gerar valor ao capital investido num determinado conjunto de ações, né, no empreendimento capitalista. E nem sempre os interesses do capitalista e do gestor eram convergentes, então havia um distanciamento entre os interesses aí do principal, né, do dono do capital, aquele que entrega recursos e delega autoridade, e do agente. Isso aí havia um conflito de interesses, e para reduzir esse conflito de interesse, foi desenvolvida uma teoria, a teoria da agência, a teoria que nos levou aos conceitos atuais de governança e inclusive os conceitos que são aplicados, né? Aplicados aí na governança, que foram trazidos, importados aqui para a governança aplicada à gestão dos recursos públicos, questões relacionadas aí a diminuição, né, o potencial de diminuição desse conflito de interesses entre o principal e o agente. O principal entrega recursos, delega autoridade, e o agente faz a melhor, procura fazer a melhor gestão desses recursos e da autoridade que foi delegada a ele para entregar um melhor resultado para o principal, né? Já que olhando lá para o mundo corporativo, o melhor resultado para o principal é por meio da geração de valor com a entrega de lucros, né? Distribuição de lucros para os acionistas, para os donos do capital, para os fornecedores, para os stakeholders, né? Que envolve esse ambiente corporativo. Mas aqui para o mundo da gestão pública, o principal aí, ele tem outra figura, né? O principal, a figura do principal na governança aplicada à gestão pública, a figura do principal é assumida por todos nós, de alguma maneira, como cidadãos, né? Nós, cidadãos, nós somos o principal nessa relação de governança aplicada à gestão pública. Nós somos os principais, nós entregamos recursos, nós delegamos autoridade e os agentes públicos, né? Os que atuam na gestão dos recursos públicos, eles recebem esses recursos que nós entregamos a ele, assumem a autoridade que nós delegamos a eles e tem, né, que buscar gerar valor também, gerar valor para o principal. Mas aqui a figura do valor, que deve ser gerado é muito mais por meio da entrega de serviços e infraestrutura, né, a partir aí do estabelecimento de um ambiente de bem-estar para o cidadão, né? Um ambiente de bem-estar para as pessoas que compõem esse ambiente, pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? O cidadão, e empresa também é bastante importante nesse contexto todo, nesse sistema que nós vivemos atualmente, as empresas, pessoas jurídicas, né? Onde ocorrem os investimentos, onde ocorre ali a geração de emprego, renda, e o potencial também de consumo e, a partir disso tudo, a geração dos recursos que é entregue para o setor público, né? Dos tributos que a sociedade, que o principal entrega aos gestores, aos agentes, à gestão pública, né? Nós entregamos os recursos que em grande parte é proveniente da carga tributária que se aplica às pessoas físicas e pessoas jurídicas aqui no ambiente econômico brasileiro. Só voltando aqui a tela aqui para vê-los, né? Eu vou interromper aqui um pouco, né? No ambiente público brasileiro, nós entregamos recursos por meio aí da carga tributária. A carga tributária no Brasil, alguém tem, vocês devem saber, mas algo em torno de quanto vocês estão atualizados? Eu não estou muito atualizado, não, mas algo em torno de 30, 37, 34, 30, por aí, por 34 a aí, 37%. Como 37, teve a 30, reforma tributária agora, eu acho que daqui a pouco a Receita vai vai ter um impacto atualizar isso. nisso aí. Mas eu acho que é na faixa de 34, Do 30, nosso PIB, né, do produto interno bruto, de tudo que é produzido no Brasil, nós, todos aqui, né, pessoas físicas aí por meio dos impostos que não são impostos, né, imposto de renda, imposto sobre consumo, que também vai passar também aí por uma reforma tributária, né, que já foi aprovada no Congresso, mas tem um escalonamento aí, um cronograma para ser efetivada, né, essa reforma tributária, que vai impactar muito mais nos impostos sobre o consumo, mas que nós entregamos aos agentes, né? Aos agentes públicos. O principal nós, né, nessa relação de governança, nós,
assumindo esse papel de principal. Entregamos recursos, 37% do PIB brasileiro. O PIB brasileiro é a oitava ou nona economia mundial. O PIB brasileiro gira em torno de quanto? Alguém está ligado aí? Tem essa ideia? Gira em torno de, em dólares, 2,4 trilhões de dólares, né? Enfim, são números assim globais assim em relação ao PIB nacional brasileiro. Em questões aí de reais, dá algo em torno, assim, arredondando, 12 trilhões de reais, né? Então, é um volume bastante alto de recursos, mas, de qualquer maneira, não é o suficiente para todas as demandas que a sociedade apresenta, né? Então, esses recursos têm que ser feito, distribuído, alocado entre as políticas públicas mais adequadas que atendem às demandas da sociedade. Aí entra o papel, né, de vocês aí do grupo do federalismo, que vocês atuam aí e desenvolvem pesquisas, né, bastante fundamentadas nessa linha de pesquisa aí, na definição de políticas públicas. Então, é a parte da estratégia dentro da governança, né, definição dos caminhos a serem seguidos. Então, é por aí, pelo meio da absorção aí da demanda da sociedade, e vocês, como definidores, elaboradores de políticas públicas, devem assimilar ou procuram assimilar essas demandas e estruturar os programas governamentais, programas, projetos e atividades que, de certa maneira, sendo bem executados, né, as ações componentes desses programas governamentais sendo bem executadas pela gestão, a gestão, que é responsável pela execução do dia a dia das ações governamentais, executando de maneira adequada, no final desse processo todo tem como objetivo entregar resultados, mas não qualquer resultado, um resultado que seja eficaz, seja eficiente, seja efetivo, né? E aí vem também a diferenciação desses termos, né, que vai estar aí na apresentação, né? Daqui a pouco a gente abre e fala também sobre esses termos aí, sobre eficácia, eficiência e efetividade, né? Eficácia é entregar o que nós nos programamos a entregar, né? Os nossos objetivos, entregar ou atingir os nossos objetivos. A eficiência é como nós conseguimos entregar esse objetivo dentro do planejado, utilizando os recursos que nós havíamos previstos, né, a utilizar nesse processo, na execução das ações. Então, há uma correlação entre serviço e infraestrutura entregue ao cidadão por meio da execução dos programas governamentais e dos custos, né? Custos que foram incorridos para a entrega desses serviços e dessa infraestrutura. Então, a utilização dos recursos que nós entregamos, né, para o agente, para o gestor, nós entregamos recursos, delegamos autoridade, recursos entregues por meio da carga tributária, uma das fontes de recursos, né? E o que, que eles fazem com esses recursos? De que maneira os agentes, os gestores executam suas ações, utilizam esses recursos e essa autoridade que foi entregue a ele tem a ver com a eficiência. E um outro indicador de avaliação da ação pública mais recente, mais focado atualmente, é a efetividade. A efetividade não é simplesmente uma correlação do produto, do serviço entregue com o custo, mas vai além disso, né? A efetividade vai para um olhar do impacto, né, do conjunto, que o conjunto das ações que foram executadas, ou seja, que o programa governamental executado incorreu, né, resultou na vida do público-alvo daquele conjunto de ações, ou seja, na vida do principal, o principal dentro dessa estrutura de governança. Nós, cidadãos, como que a política pública impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, como que nós podemos ver, né, os resultados dessa política pública, como que nós podemos legitimar a ação, né, do agente, né, do gestor, do agente, que nos representa nessa execução das políticas públicas. Então, a governança é mais em relação a isso. O implemento dessas questões, né, desses elementos conceituais desenvolvidos lá na gestão societária, né, na governança corporativa, que foram, ao longo do tempo, introduzidos aqui no âmbito da gestão dos recursos públicos, dando essa lógica, de que o mais importante no âmbito da governança pública, o mais importante é o interesse público, é o interesse do principal, do cidadão, né, o interesse
do agente, do gestor, não pode se sobrepor ao interesse do principal, que somos nós, né, nessa relação de governança. Então, as ações dos agentes, né, devem procurar atingir resultados eficazes, eficientes, mas não só isso. Também devem atingir aí, entregar serviços e infraestruturas que sejam efetivas, né? A medida aí de desempenho mais contemporâneo, mais buscado atualmente é a efetividade, é o impacto dessas ações na nossa vida. Então, por isso que se estruturou ao longo do tempo o que foram trazidas aqui para o âmbito da gestão pública, essa estrutura de governança, governança ligada aí a mecanismos aí que veremos aí mais à frente, a mecanismos de liderança, estratégia e controle. Liderança, estratégia e controle. Eu, ao longo da minha experiência profissional, né, tanto no mundo corporativo quanto no mundo acadêmico, até 2025, estava mais ligado aí, mais na parte da gestão e também na parte do controle. Atualmente eu tenho esse desafio de também desenvolver essas habilidades na parte da liderança e da estratégia, né? Liderança, estratégia e controle, porque o controle não faz sentido em falarmos em controle se antes não olharmos para a liderança e para a estratégia, porque o controle sempre é feito a partir da definição de uma estratégia, dos objetivos. Quais são os programas governamentais que vocês, né, nessa parte aqui, não, então, dentro desse nosso grupo aqui, nós podemos fazer uma brincadeira, uma implementação desses conceitos de governança, né, dividindo entre liderança, estratégia e controle. Liderança, eu deixo aí para o professor Ismael, a liderança do nosso grupo aqui, né? Ele nos lidera, ele nos inspira, ele nos apresenta o caminho, ele possibilita a estruturação de um ambiente que seja possível trabalharmos com esses aspectos de governança, né? Um ambiente aí relacionado aos princípios de governança. Quais são os princípios de governança? Transparência, equidade, compliance, né? Uma visão de compliance está em conformidade com a estrutura legal e normativa que cerca, né? Que estrutura, que está relacionado ao nosso ambiente de atuação. E também um elemento bastante importante, um princípio muito importante dentro da governança, que é o princípio da accountability. É um termo assim internacional, né? Accountability, né? Não há uma tradução literal para isso, mas ela tem a ver com essa questão da responsabilização, a responsabilização da prestação de contas, né? Do agente para com o principal, né, dentro da relação de governança. Entrega recursos, delega autoridade para que o agente faça a melhor gestão desses recursos, dessa autoridade que é entregue a ele, mas em contrapartida ele é responsável pelo que ele faz, né, é responsabilizado pelo que ele faz. Então, esse elemento da accountability, a prestação de contas, o agente que recebe o recurso e que incorpora essa autoridade que é delegada a ele, deve prestar contas, é um princípio da governança, deve prestar contas para com o principal. O principal tem que ter acesso às informações da gestão por meio aí dos princípios da transparência, né? Tem que ter acesso, além de ter acesso às informações, ele tem que ter também o entendimento do que foi informado, então tem que haver uma equidade na geração das informações. Então, são princípios que fazem um entorno aí dessa unidade, desse conjunto de elementos conceituais e práticos agora no momento aí relacionado à governança, né? A governança estruturada a partir desses princípios. E o nosso líder deve, né, no caso, nos inspirar, nos apontar os caminhos e também possibilitar a presença desses princípios de governança no ambiente em que nós atuamos, que só a partir da atuação do líder, da liderança, da alta gestão municipal, estadual, federal, é que se tem efetivamente a possibilidade de implemento de uma estrutura de governança, porque sem a presença desses princípios de governança não há condições de termos a implementação da estrutura de governança. Então é nesse sentido global que se coloca, né, esse conjunto de conceitos, né? Estou colocando aqui para vocês o conjunto mais amplo de conceitos de governança, governança como um modelo de gestão
que tem como foco principal, né, a entrega de serviços, né, e infraestrutura pro cidadão, falando na governança pública, né? Ou seja, gerar valor pro principal dessa relação, gerar valor para o cidadão, que nos entrega recursos, delega autoridade e espera, com tudo isso, ter efetividade na entrega das ações realizadas pelo agente, na entrega dos programas governamentais. Então, o professor, aqui na nossa brincadeira, é o nosso líder. Vocês todos aqui que estão aqui, além de mim, são os responsáveis pela estratégia, né? Está muito mais próximo de vocês aí a elaboração de políticas públicas, né? A observação, ou observar quais são as demandas da sociedade, né? O sentir as demandas da sociedade, formar aí a agenda governamental, que no caso do setor público é composto aí pelo programa plurianual, né? Um conjunto de programas governamentais que posteriormente é detalhado na lei de orçamento anual, que é o detalhamento, a discriminação das ações que efetivamente serão executadas naquele período, as ações que demandarão aí recursos financeiros que são providos para a gestão pública pelo principal, né? Por nós, pelo conjunto de cidadão, de pessoas físicas e também pelas pessoas jurídicas, com a entrega, no caso do Brasil aqui, de 37% de todo o PIB, Produto Interno Bruto, de toda a economia brasileira produzida em um ano, que, de certa maneira, é no oitava ou nona economia do mundo, 2,4 trilhões de dólares, 12 trilhões de reais. É pouco, é muito? Sempre vai ser pouco para atender todas as demandas. Em comparação com os PIBs aí nacionais, os mais altos, o primeiro é o americano, estadunidense, né? Os Estados Unidos, é algo em torno de 28 trilhões, né, de dólares. Nós somos 2,4 trilhões de dólares, então é 10 vezes o nosso PIB. Depois vem a China, mas a China tem um alto PIB também, mas uma população também mega grande também, né? Enfim, muito, muito grande para ser atendido ali todas as demandas dos chineses, tem que muitos recursos, né, demandados muitos recursos, algo em torno de 26 trilhões de dólares também, um PIB gigantesco. Mas o nosso, focando aqui no nosso, é 2,4 trilhões de dólares, 12 trilhões de reais, e todo ele, né, tem que ser alocado, distribuído, são funções governamentais, né, alocação, função alocativa, distributiva, alocado, distribuídos na formação da agenda governamental, e aí entra na estrutura da governança, nos instrumentos de governança, essa parte da estratégia que eu coloco para vocês, né? A definição das políticas públicas. Definição, né? Saber quais são as demandas, a partir das demandas, a estruturação dos programas governamentais, e dentro dos programas governamentais, muito importante, a definição de objetivos, né? Tem-se que se definir objetivos, né? Não posso simplesmente estruturar uma política pública na qual não tenho um objetivo a ser atingido. Política pública tem que ter lá um objetivo e aquele objetivo tem que ser buscado, né? Ser atingido por meio da execução das ações governamentais que fazem parte dos projetos e atividades. Então, liderança, professor Ricardo, estratégia, todos vocês. E eu fico com a parte que eu mais tenho a naturalidade de agir, né? Com a parte do controle dentro dessa estrutura de governança, do controle. Vocês, então, estabelecem a estratégia, né? As políticas públicas, programas governamentais, definem aí os objetivos, então vocês definem o que fazer, e o controle, a governança, a parte do controle, define ou busca, né, atuar aí no como fazer, executando ações de controle, com vistas a buscar a nos aproximar cada vez mais do atingimento do objetivo fixado, um objetivo fixado pela estratégia, né, pelos elaboradores da política pública, dos programas governamentais, definição de objetivos e o controle agora, a terceira parte da governança vai executar ações para nos aproximarmos aí do atingimento dos objetivos. E atualmente essa parte aí do controle, né, está cada vez mais focada aí no controle por meio de um modelo de gestão de riscos, né? É o modelo mais amplamente implementado no Brasil. Assim, não sei se é amplamente implementado no Brasil, né? É o interesse do Tribunal de Contas,
dos grupos aí de governança que congregam aí os tribunais de contas da União, o Tribunal de Contas do Estado. O interesse desses grupos é de patrocinar, né, o implemento dessa estrutura de governança, com essa estrutura de liderança, estratégia de controle, e no controle com um modelo de gestão de risco. Eu sei que isso ainda é muito longe ainda da realidade da maioria dos municípios brasileiros, né? Vamos falar também aí na apresentação, vou abrir rapidamente daqui a pouco, estou focando mais nesse bate-papo aqui, mas na apresentação também tem esse lance aí relacionado a vocês, né, na parte do federalismo, que vocês têm muito mais a me apresentar, a me ensinar aqui, né, o Brasil, esse modelo federalista, do federalismo brasileiro, com mais de 5.700 municípios. Oi, Cecília, levantou a mão. Pode falar, o Ricardo está querendo falar também, Não, né? não, não. Eu ia pedir para deixar as perguntas para o final, era melhor, porque senão a gente, entendeu? Porque a gente tem um tempo, tá certo? Ou seja, Tá. Então, você senão a mais gente vai objetivo perder o também. tempo. Então, Cecília, segura um pouco a sua pergunta, deixa o professor Marcos concluir essa exposição dele, enfim, que a gente aqui certamente está com muita curiosidade de ver ele concluir. Aí eu acho que aí viriam as perguntas. Eu acho melhor para a dinâmica, até para a gente conseguir ter o tempo aí respeitado, tá certo? Vou ser mais objetivo também, então, aqui. Já vou também daqui a pouco abrir a apresentação para a gente correr com mais objetividade para sobrar tempo aí para as perguntas e para a nossa conversa, esse bate-papo. Então, tem essa parte aí do federalismo também, e isso aí leva a consequências de termos aí municípios brasileiros, um grande percentual dos municípios brasileiros são pequenos, né, e nem sempre têm as condições ideais para a implementação de uma estrutura de governança como essa que é apresentada como padrão. Eu vou abrir aqui então a apresentação para a gente ter uma sequência mais objetiva do que a gente fala aqui, abrindo o final para essa conversa, né, para essa proposta de bate-papo mais para o final, apresentação das questões que possam surgir aí. Então, aqui ainda estava aquela parte ainda da contextualização, né, da governança, que eu acabei de falar para vocês, mas essa parte geral da governança, quais são os conceitos relacionados a essa relação entre principal e agente, entrega de recursos, delegação de autoridade, e, por outro lado, o agente tendo que fazer a melhor gestão dos recursos que foram disponibilizados a ele para a entrega do melhor resultado do ponto de vista da eficácia, eficiência e, mais recentemente, contemporaneamente, a efetividade, o impacto, né, das ações na nossa vida. Isso tudo em relação ao conjunto de federações no Brasil, né, que vocês melhor sabem do que eu. São 5.000, algo, sei se exatamente esse número redondo, né? 5.570 municípios brasileiros que têm uma homogeneidade na estruturação legal, né, das suas atribuições e competências, atribuições mais especificamente, mas há uma heterogeneidade, né, na configuração desses municípios, né? Tem municípios grandes, megalópolis, como São Paulo, né, uma megalópole aí nacional, tem, sei lá, milhões de habitantes, né, a região metropolitana, algo em torno de 20 milhões de habitantes, tem Rio de Janeiro também, uma grande cidade, megalópole também, 6 milhões de habitantes, mas isso não é o mais comum, né? O mais comum são pequenos municípios, desses 5.570 cidades, 70%, algo em torno disso, são municípios com menos de 20 mil habitantes e que não tem essa estrutura toda, né, bem configurada e que, de certa forma, depende muito mais de transferências governamentais, né, transferências federais, em grande parte do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, é uma transferência obrigatória, constitucional, a Constituição impõe a obrigatoriedade dessa transferência, né, de recursos públicos, que atualmente gira em torno de 25,5% da arrecadação líquida de imposto de renda e IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse montante de 25,5% dessa arrecadação é entregue aos municípios, e os municípios recebem isso, né, de maneira não tão homogênea, né? Tem algumas imprecisões ou críticas, né? Não vou dizer assim imprecisões, mas críticas à formulação
do mecanismo de distribuição dessa transferência constitucional, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é feita por meio do número de habitantes, né? Então, por faixas de moradores, de habitantes num determinado município, ele tem a definição de um coeficiente de participação na transferência do Fundo de Participação dos Municípios. Uma transferência constitucional, obrigatória. Então, até nós temos aí no grupo, no conjunto total de municípios brasileiros, algo em torno de 3.914 pequenos municípios com até 20 mil habitantes. Então, são as menores faixas aí de coeficientes de participação no FPM, mas mesmo dentro das faixas, né, tem aí municípios que vão de até 5 mil habitantes, ou seja, de 0 a 5 mil habitantes vão receber o mesmo coeficiente do FPM. E existe municípios com tão baixo número de habitantes? Existe, né? Existe municípios brasileiros com 800 habitantes, né? Por exemplo, no estado de São Paulo tem município de Borá, né? Borá, o nome do município lá, a denominação do município, 800 habitantes, e recebe dentro de uma faixa que vai até municípios de 5 mil habitantes. Então, todos os municípios dentro desse né, intervalo, né, de 0 a 5 mil habitantes, vai receber a mesma transferência constitucional do FPM. Isso é uma transferência justa? Não tão justa, né? Os problemas lá da cidade de 800 habitantes podem ser diferentes, né? A magnitude dos problemas podem ser diferentes em relação ao município de 5 mil habitantes. Então, mas é essa a estrutura atual, né? Que faz parte também dessa relação intergovernamental que vocês bem trabalham aí nos seus grupos de pesquisa, né? Essas relações intergovernamentais de transferência de recursos por meio das transferências obrigatórias, transferências constitucionais. E aí um grupo também, um grupo aí de municípios médios, né? Que vai até 100 mil habitantes, temos aí um número de 1.389 municípios, e dos grandes municípios, né, com população maior do que 100 mil habitantes, temos aí algo em torno de 5% dos 5.570 cidades, municípios brasileiros. Então há uma heterogeneidade na composição, nas características dos municípios brasileiros, que, de certa maneira, também pode impactar na adoção das estruturas de governança. A estrutura de governança depende da existência de um ambiente propício para a sua existência, como eu disse anteriormente para vocês, né? Tem que ter aí um ambiente em que o líder, né, a liderança, nos propicie a presença dos princípios de liderança, transparência, equidade, accountability, né, e conformidade, compliance, integridade também são princípios aí relacionados à implementação da governança. Então, são vários aspectos que devem estar presentes. Competência, também o princípio da competência, o desenvolvimento de competência dos agentes públicos, né, dos servidores públicos. Então, há necessidade de investimento na formação, no desenvolvimento da carreira, da gestão, dos componentes da gestão do município. Então, tudo isso demanda recursos e nem todos os recursos, principalmente, nem todos os municípios, melhor dizendo, né, principalmente os municípios menores, né, pequenos, têm acesso a recursos orçamentários que viabilizem a presença de todos esses elementos de governança. Então, esse é um obstáculo ainda a ser transposto aí, na implementação dos aspectos de governança. Outro aspecto também, outro obstáculo que se impõe em grande parte, na maioria das vezes, aos municípios pequenos, é a questão do patrimonialismo, né? Eles cada vez mais dependem, eles dependem mais, né, na verdade, aí, um percentual maior de dependência de transferências, não só a transferência constitucional, mas transferências voluntárias também das esferas de governo federal, estadual para os municípios. Os municípios menores geram um menor percentual de receita própria e dependem cada vez mais do recebimento de transferências da União, dos estados, e não só da transferência constitucional, mas também de transferência voluntária, que engloba aí transferências por meio aí também de emendas parlamentares
E aí também vem a questão, novamente, volta para a nossa ideia, a questão do patrimonialismo, né? Os interesses pessoais, políticos, de cada grupo político, pode se sobrepor aos interesses públicos, né, nessa relação, e a governança é cada vez mais importante para termos, né, a diminuição desse hiato entre o que é interesse particular e interesse público, né, para que o interesse particular não se sobreponha ao interesse público, o interesse particular do parlamentar, do gestor local, o interesse particular em relação também às suas aspirações políticas, não se sobreponha ao interesse público. O interesse público maior é voltado para a geração de valor aqui na governança pública, mais voltada para a entrega das políticas públicas de maneira eficaz, eficiente e, principalmente agora, efetiva, né? Que impacte efetivamente, que impacte de fato na vida do público-alvo daquele conjunto de ações governamentais, público-alvo do programa governamental. Então, esses são os aspectos aí relacionados aí a essa heterogeneidade entre as unidades federativas brasileiras, né, que podem representar aí alguns obstáculos à implementação da governança. E a governança, ela se manifesta, né? Os princípios de governança se manifestam também por ações referentes à transparência, cada vez mais, até mesmo obrigatória, né? Transparência, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, Lei Complementar 101 de 2000, se impõe ali a obrigatoriedade de disponibilização de informações de maneira online, on time. Então, são questões relacionadas à transparência, a accountability, né, prestação de contas, né, processo de prestação de contas, os gestores públicos obrigatoriamente devem elaborar relatórios de prestação de contas, publicar esses relatórios de prestação de contas. Então, são práticas que manifestam a presença, né, da estrutura de governança no dia a dia da gestão pública. Participação cidadã, também focado aí no princípio da participação, né, cada vez maior do cidadão, não só no controle das ações da gestão pública, mas também sendo inserida cada vez mais na estratégia, né, no desenho da estratégia, cada vez mais fundamental que vocês, né, os responsáveis pela estratégia, estejam ligados aí no qual é o interesse de fato do cidadão, né? Fazer uma consulta direta ao cidadão, né? A participação aí do cidadão nesse processo de definição das políticas públicas, da agenda governamental, gestão estratégica por meio da elaboração da agenda governamental, do PPA, a partir do PPA, dando início aí à lei de orçamento anual e o monitoramento e o controle da execução das ações governamentais por meio da última estrutura de governança lá, que é o controle, que é o que eu mais estou ligado, né? E mais atualmente também tem os aspectos de governança eletrônica, né? Plataforma do governo BR, o SouGov no governo federal é um exemplo disso. Os agentes públicos federais, todos têm acesso aí, ou o cidadão como um todo também, não só os agentes públicos, o cidadão tem acesso ao SouGov, várias informações ali disponibilizadas por esse mecanismo, né? Por atendimento com vistas ao atendimento à transparência, ao princípio da transparência e da equidade também, que o cidadão, que o principal tenha o mesmo nível de entendimento das informações que são disponibilizadas. Então, são mecanismos de transparência que levam em consideração os princípios fundamentais da transparência, que são esses que eu já falei anteriormente, né? A transparência, né? Princípios fundamentais da governança, melhor dizendo, né? Disclosure, que é a transparência, equidade, compliance, que é estar em conformidade com a estrutura legal e normativa que se aplica a um conjunto de ações, né, uma finalidade específica, e accountability, que é a prestação de contas. Esses princípios estão mais objetivamente definidos aí para a gestão pública federal brasileira a partir do Decreto Federal de 2017, que coloca aí como princípios de governança, né? Esse decreto, na verdade, visa estruturar, né, esse modelo de governança para aplicação na gestão direta brasileira.
e coloca como princípios de governança essa questão relacionada à transparência, equidade, compliance, accountability, que estão expostos aí por meio da capacidade de resposta, ou seja, a entrega, né, o resultado de maneira eficaz, eficiente e efetiva, questões relacionadas à integridade, o respeito às normas, às leis, que tem a ver com compliance, confiabilidade, melhoria regulatória também tem a ver com compliance, prestação de contas e responsabilidade, que é a accountability e a transparência. Então, um conjunto, né, geral de princípios aplicados à governança, expostos também no Decreto 9.203 de 2017, que nos apresenta a estrutura de governança a ser implementada na gestão pública federal. E essa questão da governança vem ao longo do tempo, né, se desenvolvendo. Tem lá a primeira geração, que vai lá desde a década de 80 até a década de 90, então, seja, a introdução dos conceitos, né, desenvolvidos lá na governança corporativa, no mundo corporativo, sendo trazidos aqui para a gestão pública a partir da nova gestão pública, né, a gestão voltada mais para a eficiência, a ênfase na eficiência, orientação para resultados, adoção de práticas gerenciais do setor público, né, trazendo aqui do setor privado, aliás, né, desenvolvidos lá no setor privado e trazendo aqui para o setor público. Então, a implementação dessa visão de governança, desse modelo de gestão em substituição ao modelo mais burocrático que antecedia, então, que estava mais presente lá na Constituição Federal por meio lá dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, e que vem, então, ao longo do tempo e até hoje ainda no processo de implementação dessa estrutura de gestão por meio dos fundamentos da governança. E aí vem a segunda geração aí da governança, que se foca também não só na entrega, nos resultados de eficiência, mas também na transparência, né, e na prestação de contas. São outros dois princípios aí de governança, transparência, prestação de contas, mais focado aí a partir do ano 2000. Aí também surgiu lá a Lei Complementar 101 de 2000, que coloca a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos coloca lá a obrigatoriedade de disponibilizarmos informações de maneira online, de maneira on-time, ao principal nessa relação de governança, ao cidadão, né? E aí vem, mais recentemente, a terceira geração, geração de colaboração entre redes. Acho que tem também muito a ver aí com os estudos que vocês desenvolvem no federalismo, né? A relação intergovernamental, relação entre as várias instâncias de governo, né? Federal, estadual, municipal, as relações que se dá entre essas esferas de governo, as transferências obrigatórias, FPM para os municípios, FPE para os estados, transferências não obrigatórias, as voluntárias, né, por meio aí de formulação de convênios entre os vários participantes nas diversas esferas de governo, né? Pode ter também convênio entre municípios, né, da mesmo nível hierárquico, municípios aí formulando convênios para buscar atingir objetivos comuns na área de saúde, por exemplo, na área de saneamento básico também, por exemplo. Então, uma busca então de elaboração de parcerias entre e colaboração, né, em rede, né, governança corporativa em rede, uma coprodução de serviços públicos, parcerias público-privado. Então, é uma nova evolução aí desse espírito da governança na sua terceira geração. E agora, mais presente, é a geração por meio da governança digital, governo aberto, dados abertos, inteligência artificial na gestão pública, participação digital de plataformas integradas e serviços como o GovBR. Então, são iniciativas mais recentes, mas que, enfim, a implementação de cada uma dessas gerações ainda é gradual e depende aí da estrutura de cada unidade federativa, de cada município, de cada estado, do governo federal. Isso está cada vez mais e está visivelmente presente no governo federal, porque a unidade federativa, a central, né, que tem acesso ao maior volume de recursos, que é responsável, que tem aí a competência por fazer ou por receber o maior volume do que nós entregamos, né, do que o principal entrega ao agente. Então, o maior volume da carga tributária é arrecadada pelo governo federal, ele tem maior acesso a maiores recursos, tem maior estrutura
governamental, maior estrutura também em relação aí ao preparo dos agentes públicos. Então, são os que estão mais competentes, né? Desenvolvido, têm competências mais desenvolvidas para a implementação de cada uma dessas gerações aí de governança. E do outro lado, né, o outro extremo são os pequenos municípios que têm as suas dificuldades na manutenção diária do seu dia a dia, da sua estrutura, e que têm acesso a recursos mais escassos, recursos e que dependem em grande parte também não só da sua arrecadação própria, mas também, na maioria das vezes, 90% dos recursos disponibilizados nos menores municípios de até 20 mil habitantes, em grande parte por meio de recebimento de transferências, seja ela obrigatórias, né, constitucionais, ou transferências voluntárias, que incluem, inclusive, também as emendas parlamentares. E aí vem aqui, né, uma estrutura gráfica, uma apresentação gráfica para vocês, né, de tudo isso que eu já falei para vocês anteriormente, né, os mecanismos que se complementam dentro desse modelo de gestão por meio da governança. Tem essa parte aí da liderança que nós colocamos aí para o professor Ricardo, né, que nos inspira, que nos dá o caminho, que nos motiva, que estabelece um ambiente propício, um ambiente que possibilite a implementação dessa estrutura de governança, dessa gestão no modelo da governança, que tem ali presente os princípios da integridade, princípio da transparência, princípio da equidade, princípio da accountability, princípio aí da conformidade, né, do compliance, esteja então o estabelecimento, possibilite o estabelecimento desse ambiente, né, que efetive, que seja nesse ambiente então possível a prática das ações da gestão no modelo da governança. E além da liderança, temos aí a estratégia, que eu atribuí a todos vocês, né? Vocês seriam os formuladores dessa política, das políticas públicas, vocês absorveriam as demandas da sociedade, a partir dessas demandas, e estruturariam uma estratégia por meio de definição de políticas públicas, dentro de cada uma dessas políticas públicas, a estruturação de programas governamentais, projetos, atividades, né? E para cada uma desses programas, para cada um desses programas governamentais, a definição de objetivos, né? Objetivos claros. Isso é muito importante dentro da estratégia, esse elemento aí da estrutura de governança. É fundamental a definição de objetivos, porque o próximo mecanismo aí complementar, que é a parte do controle, que é ao qual eu me vinculo, né? Que estou mais assim, tenho mais naturalidade para desempenhar esse papel, né, no controle, eu ficaria mais na parte vinculada ao não o que fazer, que é o que a estratégia define o que fazer, né? A agenda governamental, olhando aqui para a gestão pública. Mas e o controle vai olhar mais para o como fazer, né? Definir aí processos estruturantes, como está dito aí na nossa apresentação, aí para mitigar riscos. Então aí é uma visão do controle por meio da implementação de uma metodologia de gestão de riscos. E a gestão de risco e o controle, né? O controle e a gestão de risco só faz sentido por meio da definição, a partir, aliás, né, da definição de objetivos. Porque o que vem a ser risco? O risco é a probabilidade, a possibilidade de que ocorra um evento e esse evento impacte negativamente na consecução do objetivo definido na estratégia. Então, o controle tem que olhar para o objetivo, para, a partir do objetivo definido, estabelecido, buscar identificar riscos, né? Identificar potenciais eventos que impactem negativamente no atingimento do objetivo. A partir da identificação dos riscos, tenho que avaliar os riscos que foram identificados e propor ações para o tratamento dos riscos que foram avaliados. Então, essa parte do controle, né? E dentro do controle aí temos três linhas de controle. Tem o controle dentro da gestão pública, né? Controle interno, controladoria e auditoria. O controle interno está ligado às ações do dia a dia, né? Todos os agentes públicos, né? De acordo com os conceitos aí fundamentais da gestão pública, do controle público, todos os agentes públicos fazem parte do controle interno, né? Estão espalhados pela gestão, executando suas ações do dia a dia.
Mas além do controle interno, temos a controladoria, a figura da controladoria. Então, o controle em três linhas de defesa. A controladoria seria a segunda linha. A controladoria é a parte que é responsável efetivamente pela gestão de risco, a identificação dos eventos, a avaliação desses eventos negativos, né, que são os riscos, e a proposição de medidas para o controle desse risco, né, a gestão do risco, a mitigação do risco. Isso tudo é feito por meio da controladoria, definindo, inclusive, em alguns casos, né, manuais de procedimentos para que a gestão execute as suas ações de acordo com os procedimentos, melhores procedimentos, definidos aí num padrão, para que possamos ter a maior probabilidade, ou a maior chance de fato atingirmos os nossos objetivos e, com isso, sermos eficazes, eficientes e efetivos. Então, é essa estrutura geral aí da gestão por meio aí da implementação de uma estrutura de governança, né, repartida nesses três elementos aí fundamentais, aí, mecanismos complementares de governança: liderança, estratégia e controle. Isso tudo, né, essa ação toda com vistas à entrega de resultado. Resultado para quem? Para o principal, no caso aqui da governança pública, o principal é o cidadão, é aquele que entrega recursos e, além de entregar recursos, delega autoridade para que o agente realize, né, a gestão desses recursos, entregue, ou gere valor para o principal. E o valor aqui na gestão pública é medida por meio da entrega de serviços ao cidadão, de infraestrutura à sociedade, com vistas a atingirmos, né, um ambiente de bem-estar para a sociedade em geral, para as pessoas físicas e jurídicas. E esse resultado é medido, né, a partir aí de indicadores de eficácia, de eficiência, efetividade. Eficácia aí é entrega, né, é o atingimento do objetivo, né, de não se importando com os recursos que foram utilizados para a entrega daquele objetivo fixado. Já a eficiência se diferencia um pouco da eficácia porque leva em consideração os recursos, os custos, né, que foram incorridos para a entrega daquele resultado. Então, uma correlação entre o resultado entregue, né, serviço, infraestrutura, e os custos que foram incorridos para a realização daquela entrega. E, por último, a última dimensão da avaliação de resultado, a efetividade, é mais buscada, né, contemporaneamente, aí, a efetividade, que é medida de impacto. O que, de fato, aquele conjunto de ações, aquela política pública, impactou, de fato, na vida do principal nessa relação de governança, ou seja, na vida do cidadão, aquele que entrega recursos e delega autoridade para que o agente faça a gestão desses recursos e autoridade que foi delegada a ele, por meio de entrega, então, com efetividade, com impacto na vida do principal do cidadão. E aí vem aí a diferença, né, entre governança e gestão. É importante também, dentro da estrutura de governança, ter a ideia global de que se diferencia o que é governança e o que é gestão. A governança é mais ligado aí à definição, né, é mais ligada à presença dessas estruturas complementares que eu acabei de falar para vocês, a questão relacionada à liderança, à elaboração da estratégia e, por fim, o último elemento lá da governança, o controle. Liderança, estratégia e controle. E a gestão vai executar o que foi definido pela governança, pela liderança, pela estratégia e pelo controle. O controle vai, de certa maneira, também acompanhar, né, avaliar e monitorar, né? Monitorar as ações realizadas pela gestão no dia a dia, na execução diária das ações componentes dos programas governamentais com vistas ao atingimento do objetivo que foi fixado estrategicamente lá no âmbito da governança aplicada à gestão pública. Então, é essa relação entre governança e gestão, e o gestor aqui prestando contas, né, a governança, essa estratégia de governança, prestando contas, nos dizendo o que de fato ele realizou com os recursos que foram entregues à gestão e com a autoridade que foi delegada a esse componente da gestão. É essa definição, então, essa diferenciação, essa separação, é importante que seja separada essas competências aí, essas atribuições, né, entre que seja uma claramente, né, haja uma separação clara entre governança e gestão. Governança, então, na parte lá
da nossa liderança, estratégia e controle, e a gestão, a execução das ações do dia a dia. E aí vem aí dentro aí do trabalho aí dos tribunais de contas, né? Que está até aí disponível em um material que eu utilizei como referência, está aí embaixo aí numa nota, né? Tem aí uma proposição para a implementação desse modelo de gestão por meio aí da governança aplicada à gestão dos recursos públicos, né? Então tem aí esse gráfico que eu preparei aqui para vocês, né? A implementação da governança municipal em 6 passos aí, né? Prática de governança versus a gestão, então tem essa diferença que eu acabei de apresentar para vocês anteriormente, né? A separação entre estrutura de governança e gestão. A governança vai liderar, vai desenhar as estratégias e vai fazer o controle do que a gestão executa, do que os gestores executam a partir dos objetivos definidos estrategicamente pela governança. Então, a governança separada da gestão e dentro do controle tem, como eu disse anteriormente para vocês, né, tem 3 linhas de controle. Tem controle interno, que está espalhada pela gestão, tem a controladoria e tem também a terceira linha, que é a linha da auditoria, né? A auditoria que faz parte dessa estrutura de controle dentro da governança. A auditoria vai verificar se os padrões definidos pela controladoria estão sendo adequadamente observados pelo controle interno. Então, vai fazer aí uma medida, né, desse distanciamento do que de fato ocorre com os padrões que foram fixados, né, os padrões que levam em conta os riscos, a gestão de risco, né, a identificação de eventos que impactem negativamente na consecução dos objetivos, a avaliação desses riscos, né, desses eventos negativos, né, e também a proposição de ações para a mitigação desses riscos. Então, a controladoria vai desenhar manuais de procedimentos, vai elaborar também resoluções internas, né, orientações internas, para que o controle interno espalhe essas orientações na gestão como um todo e a gestão execute suas ações o mais próximo possível do padrão que foi definido pela controladoria. E a auditoria vai fazer essa verificação entre o controle, né, uma referência elaborada pela controladoria, e a ação efetiva que foi executada no nível da gestão. Então, são políticas de governança versus gestão. Primeiro passo, definir modelo de governança para o município. Esse modelo é proposto geralmente a partir aí desses elementos estruturantes da governança, que é a liderança, né? O prefeito é o líder, né? No caso aqui, o professor Ricardo é o nosso líder, a estratégia, né? Os secretários municipais, os ministros, no caso do governo federal, a estratégia define a estratégia juntamente com o presidente, o prefeito, juntamente com o nosso líder, vocês, então, aí, juntamente com o nosso líder, elaboram as estratégias, as políticas governamentais que vão ser implementadas por meio dos programas governamentais e por último, a última estrutura da governança, o controle, que é o controle que eu assumi, que vai fazer parte aí por meio, que vai executar a ação de controle por meio, atualmente, né, por meio do modelo mais assim indicado, modelo de gestão de risco, identificação de eventos, avaliação de risco e mitigação, né, tratamento desses riscos que foram identificados. Esse seria um modelo geral de governança. A partir desse modelo geral de governança, elabora uma legislação local para a implementação desse modelo de governança. A partir daí, cria uma estrutura organizacional, né, com essas estruturas de liderança, estratégia e controle. Dentro do controle, bastante importante, está bem clara a presença dos elementos de controle interno, né, que está espalhada pela gestão, controladoria, né, que define os padrões, as referências que serão observadas pelo controle interno, e a auditoria. Então, é bastante importante estruturarmos, né, essa organização interna, e inclusive do controle desse elemento fundamental da governança, que é o controle. Presença de controle interno, que já é obrigatório lá pela lei, né? Tem lei, legislação que fala sobre isso, obrigatoriedade da existência de controle interno, além do controle externo que já existe, né? Que existe também dentro da estrutura da gestão dos recursos públicos, a presença do controle interno, da controladoria e da auditoria, complementando esse modelo de governança e com isso tudo promover a sensibilização dos envolvidos, né? Sensibilização toda aí
dos agentes envolvidos na gestão, a gestão, observando o que a liderança nos demonstra, qual é o caminho colocado pela liderança, qual a estratégia desenvolvida aí pelos formuladores, né, da estratégia, da política pública, dos programas governamentais e do controle realizado pelo responsável aí, pela estrutura responsável por nos aproximarmos aí do atingimento dos objetivos fixados. E isso tudo, né? Com isso tudo implementado, a próxima indicação aí que seja dado seguimento aos passos, né, de boa governança, são os passos aí de boa governança dentro desse manual de governança aí que é elaborado pelos tribunais de contas e divulgado e patrocinado, né, e colocado como uma meta para que os municípios aí implementem essa estrutura e dê espaço para isso, a escolha de líderes competentes e esses líderes competentes têm que liderar com ética, e na tentativa de combater qualquer tipo de desvio, que pode ser também ainda um resquício lá do patrimonialismo, né, que nós já vimos anteriormente, qualquer tipo de desvio, inclusive esses relacionados a uma tentativa de imposição de alguma ação patrimonialista também deve ser combatida. A partir daí, estabelecer um sistema de governança municipal para facilitar a gestão, né, do líder. E esse sistema de governança seria esse, né? Essa estrutura de gestão, um modelo de gestão relacionado à liderança, estratégia e controle com vistas à entrega de resultados eficazes, eficientes e, sobretudo, agora efetivos. Estabelecer ações, né, e entregas considerando a necessidade do seu município, então ouvir, né, cada vez mais aí o principal nessa relação, o cidadão, então uma escuta ativa aí das demandas do cidadão é importante, então para a definição aí da agenda governamental, então até mesmo a estratégia deve também considerar essas questões, esses fundamentos de governança na própria definição da estratégia, né, a transparência, equidade, princípios de governança que devem estar presentes também na elaboração da estratégia para uma formulação de programas governamentais que no final, lá na ponta, seja tanto eficaz, eficiente, mas seja também efetivo, né? Então, a participação do principal nessa relação aí da construção da agenda governamental possibilita uma maior chance de efetividade na entrega dos programas governamentais. Estabelecimento de metas, né, e objetivos é fundamental aí para esse modelo de governança. Sem metas e objetivos não há como se falar em controle, que é uma estrutura fundamental de governança. E aí estabelecer parcerias entre prefeituras e outras organizações a fim de unir esforços pelo município. Então, essa relação intergovernamental com as várias esferas, né, de governo federal, estadual e próprio governos municipais, estabelecimentos de convênios, né, e, enfim, programas governamentais que têm objetivos comuns entre União, entre Estado e mesmo entre governos locais, municipais, é bastante importante para que viabilize, né, que dê é, um potencial maior para os municípios pequenos, né, possam se organizar aí de maneira cooperativa para que possa oferecer soluções para um maior número de habitantes, né, do município. Um município com 20 mil habitantes, por exemplo, pode ser que seja difícil para ele estruturar uma política pública, um programa governamental que contemple um projeto de construção de um hospital público municipal para atender a população de 20 mil habitantes. O custo para isso, de manutenção, inclusive, desse hospital, pode inviabilizar essa operação olhando para 20 mil habitantes, mas pode-se estabelecer, né, relações entre municípios, né, vários municípios de 20 mil habitantes, dois ou três, estruturando um convênio intermunicipal para aí sim olhar aí para projetos, né, mais amplos, como por exemplo a estruturação de um hospital regional que atenda a população não só do município, mas da região como um todo. Isso viabiliza ações mais amplas que demandam um maior volume de recursos para investimento. Estabelecer aí na prefeitura, que é o foco em municípios, né, a função de auditoria interna independente que adicione valor à sua gestão, ou seja, é a terceira linha de controle, além do controle interno, controladoria, a auditoria também para verificar esse distanciamento do que se impõe como modelo, né, como uma referência que é feito pela controladoria, e o que de fato é executado lá no controle interno. Se há um distanciamento entre
o que se realiza no dia a dia e o que se propõe pela controladoria. A auditoria que faz esse levantamento dessas assimetrias, né, que levanta aí esses distanciamentos possíveis entre o que se orienta e o que se de fato realiza, executa. Por último, aí, o passo 10 estabeleça um caminho com foco nos trabalhos da prefeitura com mais transparência, prestação de contas, então a implementação aí de princípios de governança, né, princípios aí importantes de governança, transparência, equidade, prestação de contas, que é a accountability, né? E também aí a questão aí de estar em conformidade, né, com toda a estrutura legal e normativa que se impõe à gestão, que é o compliance, né, o princípio do compliance, estar em conformidade com a estrutura legal e normativa que se impõe a um conjunto de ações. Mas, enfim, voltando aqui, né, com toda essa estrutura dos modelos de governança, ainda temos atualmente um conjunto bastante assim visível aí de irregularidades que acontece na execução das ações da gestão pública, dos governos, né, locais e dos municípios, né? Cerca de até de entre 40% e 50% dos municípios brasileiros têm algum tipo de irregularidade relacionada aí à gestão orçamentária e financeira, execução do orçamento, né, as fases orçamentárias da receita e principalmente da despesa, né, fixação de despesa, empenho, liquidação, pagamento. Então, todo esse trajeto, esse contexto relacionado à execução das ações governamentais impõe aí prestação de contas, né, em relação a isso, o que foi utilizado de recursos em cada uma dessas fases da execução da despesa, por exemplo, e existe aí uma dificuldade grande ainda dos municípios de prestar contas em relação a isso, nos seus relatórios resumidos da execução orçamentária, por exemplo. Então temos ainda muito espaço a percorrer aí dentro desses modelos de gestão e a proposta é de implementação cada vez maior do modelo de gestão baseado na governança para superarmos essas dificuldades de algo em torno de 50% dos municípios brasileiros na gestão orçamentária e financeira. Um outro grupo aí, entre 25% e 30% da população, também tem dificuldades em relação ao cumprimento aí das obrigações relacionadas à gestão de pessoal, aos limites, né, de despesa corrente relacionada a pagamento de pessoal, por exemplo, nos municípios o limite para isso é 60% da receita corrente líquida do município, e muitos municípios têm dificuldade com isso e também têm dificuldade em relação aí à implementação de princípios, né, na gestão pública, como a impessoalidade, moralidade, tem contratações irregulares, a presença ainda do nepotismo, então prevalecendo ainda aqui alguns aspectos aí do patrimonialismo, né, que é algo que nos afeta desde há muito tempo e ainda persiste como um obstáculo a ser transposto aí na implementação das estruturas de governança no setor público. Entre 20% e 25% ainda tem dos municípios brasileiros têm problemas aí na prestação de contas com convênios e contratos. E isso impacta em grande parte aí os municípios pequenos, né, que dependem em grande parte aí das transferências, não só transferências constitucionais, que é o FPM, mas também transferências voluntárias, né, por meio de convênios com o governo federal, o governo estadual e também por meio dos repasses aí das emendas parlamentares, então, que vão se estruturar, né, por meio da, da presença de convênios, e os convênios devem ser bem gerenciados e devem também prestar contas, né, do que se faz, do que é entregue por meio dos convênios e dos recursos que foram utilizados na execução de um determinado convênio. E a grande dificuldade dos municípios brasileiros, em grande parte os menores municípios, até 20 mil habitantes, em realizar a prestação de contas dos seus convênios firmados aí com nessas relações intergovernamentais existentes. E 15 a 20% também tem problemas gerais aí na prestação de contas, na entrega dos relatórios, atrasos na entrega dos relatórios, informações incompletas, documentação inadequada. Então, há uma falta aí de transparência, equidade também, a presença desses princípios de governança na realização desse processo de prestação de contas dos municípios também tem bastante
dificuldade nisso tudo. Então, com isso, nós vemos a oportunidade e a necessidade de ampliarmos, né, os trabalhos, aí, a divulgação dessa gestão por meio dos conceitos relacionados à governança aplicada aos recursos públicos. E aí, dentro ainda do convênio, né, que é uma dificuldade aqui dos municípios, né, pequenos municípios brasileiros, algumas dificuldades importantes são essas que estão aí na tela, né? Problemas relacionados à baixa capacidade técnica e alta rotatividade, em grande parte nos municípios menores, né? Só É, para situar, Oi, você teria mais 5 minutos para concluir, tá então estamos certo? concluindo aqui, Para então, já está poder dar acabando tempo aí realmente. a gente Vamos poder lá. encerrar. Vamos lá, então. Dependência de emendas parlamentares e complexidade burocrática em verificar aí os instrumentos, né, que fazem o gerenciamento das transferências governamentais, em grande parte agora pelo Transferigov, que é um instrumento mais recente. Então, apesar, né, de tudo que se coloca aí com a estrutura de governança, tem alguns desafios estruturais ainda a serem superados para que ela seja de fato implementada, né, superarmos essas questões do patrimonialismo, da exclusão digital, escassez de recursos, em grande parte aos municípios menores, né, tem pequena arrecadação própria, depende muito de transferências, fragmentação e sobreposição, múltiplos níveis de responsabilidades conflitantes, complexidade normativa, né? Muitas normas, muitas leis e que dificulta estar em compliance, né? Em conformidade com todas as normas e todos os regulamentos que são impostos aí, para a gestão pública. Aí tem a parte aqui do Transferigov, né, que é um instrumento recente aí que fala sobre as transferências governamentais, transferências voluntárias, muito ligado aí à questão da execução dos convênios municipais, né, intermunicipais e convênios, né, na relação intergovernamental, que possibilita então essa Transferigov aí, um maior fortalecimento institucional, simplificação normativa, um maior entendimento dessas relações intergovernamentais, a cooperação interfederativa entre municípios, né, entre município e Estado, município e União, capacitação e tecnologia e governança digital são alguns dos elementos que a Transferigov, o Transferigov nos disponibiliza. Finalizando então aqui algumas questões aí que são necessárias aí para esse caminhar futuro, né? Que esse implementação da governança tenha um processo gradual, que a governança também, que toda a governança, tanto do ponto de vista da liderança, estratégia e controle, sejam feitos por meio de evidências, né? Temos que ter acesso a informações que nos dê subsídios na tomada de decisão, tanto do ponto de vista da liderança, da estratégia e do controle. Temos que ter um espaço para adaptação, né? Um movimento de adaptação da implementação desse modelo de governança e a participação, inclusive, do cidadão, participação cidadã do principal nessa relação de governança, é, dando opinião ou participando por meio aí de maior acesso às informações pela transparência que é possibilitado pelo princípio aí, pelos princípios que estruturam a governança e também o último aspecto aí da sustentabilidade, né, que essa estrutura seja de fato sustentável a longo prazo. E aí, uma mensagem final, né? Que durante esse percurso todo aqui nós identificamos alguns desafios da gestão municipal brasileira, ainda persistentes, né? Como patrimonialismo, fragmentação, complexidade normativa, exclusão digital. E a governança tem isso tudo como ainda alguns obstáculos a serem transpostos, né? Para que ela de fato seja efetivamente implementada no Brasil. Mas temos esse caminho, né, por meio da governança, pela implementação de um modelo de gestão focado na liderança, na estratégia e no controle, para atingirmos melhores resultados relacionados à entrega com eficácia, eficiência e efetividade. E alguns elementos aí chave nessa transformação, a conceituação, tudo isso que nós falamos aqui, né, desses elementos relacionados à governança, diagnóstico, soluções estruturadas e implementação gradual. Esse é um pequeno mini currículo, né, que eu tenho aqui. E eu vou finalizar aqui a apresentação. Acho que percorri
tudo aí, os elementos aí conceituais da governança, os princípios importantes dentro da governança e o que de fato os conceitos representam para esse modelo, né, alternativo, um modelo alternativo para a gestão dos recursos públicos, focado aí na estruturação de uma estratégia que venha identificar as demandas e que proponham políticas públicas a partir da estruturação de programas governamentais, que são dependentes da execução de ações governamentais para atingimento de um objetivo. E esse objetivo deve ser acompanhado, né, por meio de uma gestão de risco, que é a parte do controle dentro da governança. Gestão de risco, identificação de eventos que possam impactar negativamente com o objetivo, a avaliação desses eventos que são os riscos e a proposição de mitigação dos riscos aí por meio de ações estruturantes, né, ações aí por meio aí de modelos de manuais de procedimentos da controladoria, controle interno e auditoria, as três linhas de controle que nós trabalhamos aí na governança. Enfim, é isso. Acho que falei muito, até estou extrapolando aqui, chega de falar. Estou aberto aí para vocês, para a gente conversar mais agora com a tela aberta Bom, e falarmos um pouco disso. A Cecília ainda está aí. Antes de passar a palavra para ela, eu queria fazer algumas considerações para, vamos dizer assim, enfim, de uma ordem mais geral, tá certo? Em primeiro lugar, eu acho que você foi modesto quando disse que não ia fazer uma palestra, ia fazer uma conversa. Eu acho que tem aí uma palestra, diria até que esse tipo de discussão que você trouxe, que está mais dentro dos cursos de administração, trabalha mais com teoria organizacional, que certamente você conseguiu vender muito bem o seu peixe da importância do controle, enfim, né? Ou seja, do controle interno, da controladoria, da auditoria. Ou seja, eu acho que você nos convenceu, evidentemente que também acho que, em parte, valorizou o trabalho do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas, né? Então, eu acho que trouxe aqui elementos analíticos para que todos aqui que se interessem pela gestão municipal e mesmo pela gestão, pela governança pública de uma maneira geral, pensem, reflitam, traz muitas coisas interessantes e que, naturalmente, precisa, né, aqueles que se interessam ir atrás de referência bibliográfica. Acho que no próprio PowerPoint o professor Marcos indicou lá uma referência bibliográfica, que certamente lá já consta. E acho que, como eu disse aqui, não haveria tempo para que eu conseguisse reagir a tantas coisas interessantes que foram apresentadas nesse PowerPoint. Então, aqueles que aqui estão, revejam o PowerPoint, vejam aqueles aspectos que dizem respeito mais às suas pesquisas, às suas preocupações. Tem um conjunto aí de aspectos que são muito interessantes para que aqueles que desejam, querem que a gestão municipal avance. Apenas a título aqui, também para encerrar, para não me alongar muito, é claro que nos cursos, nos nossos cursos de ciências sociais, em particular de ciência política, a gente termina falando mais do sistema político, do processo de renovação de elites políticas, do processo, né, de renovação de lideranças políticas. E, claro, esse é um problema. Nós temos um problema aí, até por conta de que houve uma expansão do direito do voto, mas a questão da questão de candidaturas, de candidatos, isso há problemas nos grandes, nos médios e nos pequenos municípios. É também uma coisa, uma preocupação nos cursos de ciência política, falar um pouco do que o professor Marcos chama de coordenação federativa, de relações intergovernamentais, e aí se depara com um aspecto que é central, né? Ou seja, há uma quantidade muito grande de municípios, 70% dos municípios brasileiros, que, na verdade, não têm autonomia financeira, não possuem autonomia financeira. Isso é uma contradição para o processo de descentralização que foi promovido a partir da Constituição de 88. Quer dizer, a descentralização acontece, mas esses municípios não têm autonomia financeira. E um terceiro, acho, aspecto que me chamou muita atenção e que está mais presente nos cursos de ciências sociais é a questão de mecanismo de participação social. A despeito da necessidade de controle interno, de controladoria, de auditoria, do Tribunal de Contas,
ou seja, de instituições de controle, de uma maneira geral, controles horizontais, controles verticais, é necessário também que a gente pense na questão do controle social. E aí, isso a gente tem discutido muito nos nossos cursos, ou seja, de conseguir fazer avançar na administração pública processos que estimule a participação social. Isso é uma questão também contraditória de centralização. Claro que tem aspectos aí históricos, ausência de cultura cívica, etc, etc. Ou seja, na verdade, a descentralização ela foi estimulada, mas termina encontrando essa cidade desorganizada, que termina pouco participando, pouco influenciando o processo decisório municipal. É, Cecília, está por aí, Cecília? Oi, oi. Então, por favor, me desculpe naquela hora, era para poder dar prosseguimento a toda a palestra, para que a gente pudesse aqui ter algum tempo para nosso debate. Cecília, o professor André Gomes em seguida. Por favor, Cecília. Eu peço também que sejam mais objetivos, tá certo? Por favor, Sim, Cecília. eu tinha uma dúvida, mas ele já resolveu. Obrigada. Mas você queria, o que foi que ele resolveu? Só para ficar aqui o registro, porque foi uma indelicadeza ter lhe interrompido naquele momento, mas era para dar sequência à palestra, para que a gente pudesse ter ali, no final, o tempo mais ou menos que foi previsto, tá certo? Que era em torno de 2 horas. Foi por isso. Mas a sua questão era sobre o quê? Só para saber, Cecília. Sim. Qual era a questão, o objetivo dos programas sociais? Mas ele já resolveu. Ok. Então passamos agora para o professor André Gomes. André, bom estar aqui com você presente. Oi, Ismael, eu que agradeço de verdade aí. Muito bom estar com você aqui, e professor Marcos também. Muito obrigado aí pela sua exposição, viu? Sou professor daqui do Departamento de Ciências Sociais, estou aqui na área de prática de ensino e sou coordenador de licenciatura aqui na PUC. E, na verdade, rapidamente, né, eu gostei muito porque eu me envolvi com avaliação de políticas públicas, né? Fiz um curso pela FGV em Governança e Inovação e trabalhei no Ministério da Justiça e pela PNUD como consultor de uma política pública num projeto piloto que hoje virou uma política pública chamada Projeto Tô de Boa, né? Então está acontecendo em favelas do Rio de Janeiro que atendem a jovens em situação de risco. Todo o seu processo que você fala da governança, né? Da eficácia, da eficiência, do impacto, foi muito interessante te ouvir e entender o quanto que a gente viveu isso na nossa consultoria, né? Foi eu e Nívia Barros, foi professora aposentada da UF, e nós produzimos esse material que a gente produziu pelo Ministério da Justiça e PNUD foi uma publicação que já está aí disponível. Mas foi interessante porque a gente, enquanto consultores, nós tivemos que sair das nossas poltronas, aqueles documentos que vêm, que a gente, né, busca analisar e procurar eficiência, eficácia, impacto. A gente foi para campo conversar com os beneficiários da política. A gente teve que construir estratégias para entender como que os gestores, quer dizer, era uma Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro que estava desenvolvendo esse trabalho junto com as organizações não governamentais. Então, queria agradecer, assim, e entender o quanto que o caminho que o Ministério da Justiça produziu e essa provocação que ele fez do avaliador de política sair do seu gabinete e ir para campo funcionou muito bem, porque esse impacto, a eficiência, o recurso, a gente, além de ver nos documentos, nós vimos no discurso das pessoas, né? Muito interessante. Acho que era isso que eu queria. E aí fiquei mais ainda animado, mais empolgado com esse universo da política pública, da avaliação de política que eu estou colocando, além da segurança pública, da educação, né? Das relações étnico-raciais, que são os caminhos que eu circulo. Muito obrigado. É isso que eu queria deixar como registro. Obrigado mesmo. Eu que agradeço Pode aí a falar. atenção. Só para complementar essa questão aí da avaliação de políticas públicas aí, a parte da eficácia, eficiência, ela é mais objetiva, mais assim, visível, né? Correlaciona custo com o que foi entregue, né? O objetivo em números de atendimento e despesas executadas. Agora, a parte da efetividade é mais subjetiva, é mais difícil de medir, né? Qual foi, de fato, a efetividade daquele conjunto de ações
governamentais, aquele programa governamental, aquela política pública, programa governamental que teve na vida do público-alvo daquele conjunto de ações. Isso realmente é um desafio, acredito aí, tanto para a definição dos indicadores, né, de efetividade, para o formulador, né, da política pública, formulador da política pública, definir qual será o indicador que deverá ser alcançado, e depois para o avaliador, depois lá, como o André nos comentou aí, lá no final, ter o contato com o público-alvo para ver de fato como que aquilo impactou. Essa avaliação aí é mais subjetiva lá no final, né? O impacto daquele conjunto de ações na vida de fato do público-alvo da ação. Mas é muito importante de fato a efetividade. Marcos, eu estou com a árdua e difícil missão de ter que provocar agora os aqui presentes para a gente encerrar. Então, eu queria uma rodada final. Quem quiser espaço para duas perguntas, eu passaria para o professor Marcos, que faria suas considerações finais. Tem alguém que ainda deseja fazer pergunta? Já disse. Por favor, esse é o momento. Parece que o Tiago e a Cíntia gostariam de fazer. Então, por favor. A minha pergunta, adorei a palestra, obrigado aí pelos professores, pelo conteúdo. Eu tenho uma dúvida, porque eu queria saber o seguinte, como é que funciona essa sinergia, essa conexão, normalmente, entre as esferas municipal, estadual e federal? Se existem parâmetros, se elas são bem integradas pelos sistemas, e se os parâmetros para receber e prestar informações delas são bem definidos. Essa que era a minha dúvida. Obrigado, Tiago. Cíntia, por favor. Então, na verdade, boa tarde. Eu também gostei muito da palestra e dos PowerPoints, e acho muito importante essa discussão. Para nós, na educação, uma coisa que tem ficado claro nos últimos anos é a questão da implementação, porque na educação você tem as três esferas apitando na conversa, né? É o regime de colaboração agora com o Sistema Nacional de Educação pode ser que melhore um pouco, mas de qualquer maneira é um enorme desafio, né? E ela é muito massiva. Então, a gente tem feito muitos estudos no campo da implementação, buscando implementação de políticas públicas educacionais, buscando elementos na sociologia, na ciência política, e mesmo no campo da administração a respeito. Eu gostaria de saber o que você acha disso, como é que você vê esse tipo de estudo. Marcos, eu pediria que você respondesse ao Tiago e à Cíntia e fizesse suas considerações finais para a gente fazer o encerramento desse evento, tá? Eu acho que tem a ver as duas perguntas aí, essa relação intergovernamental, né? A professora a Cíntia e o Tiago estão falando aí dessa relação entre as unidades federativas, municípios, estados e governo. A Cíntia falando mais um ponto de vista da política pública relacionada à educação, que percorre todo esse espaço todo, né? Município tendo suas competências, atribuições, estados também e governo federal também. E isso ocorre, primeiramente, Tiago, aí, em grande parte aí, de relações estruturadas legalmente, acho que atendendo mais ao que o Tiago falou, né? E grande parte dos municípios brasileiros são dependentes, em grande percentual, dessas relações, né? Os pequenos municípios, como nós vimos aí, ele tem pouca capacidade, ou atualmente, né, tem pouco acesso à receita própria e depende, em grande parte, de transferências e um conjunto de transferências importantes aí para o funcionamento dos municípios, né, para a sobrevivência, enfim, para a existência dos municípios, são as transferências constitucionais, ô Tiago. São transferências obrigatórias de parcela da arrecadação do governo federal. Ele obrigatoriamente tem que repartir com os estados e municípios, e ele repassa 25,5% do que ele arrecada líquida, né, arrecadação líquida, imposto de renda e IPI para o conjunto de municípios que recebem isso por meio de transferências constitucionais, que é o FPM. Mas, além disso, tudo não é suficiente, né, para a maioria dos municípios, pequenos municípios, em grande parte, eles dependem também de transferências voluntárias, que não são obrigatórias, ou seja, elas são voluntárias e elas ocorrem, em grande parte, aí no nível das relações entre governo federal, municipal e estadual, ocorrem a partir da existência de objetivos comuns entre eles, né? Objetivos que sejam comuns
na formulação de políticas públicas que tenham, né, como objetivos comuns no PPA do município, do estado, do governo federal, e a busca de viabilização de recursos por meio de programas, então, que se conectem, né, no ponto de vista da esfera municipal, estadual e federal. Essa é uma relação, em grande parte, aí, intergovernamental, que também diz respeito aí ao que a Cíntia falou, né, e vários atores, aí, é um desafio realmente, vários atores se relacionarem, estabelecerem objetivos. Acho que o caminho para isso é a maior participação. O professor Ricardo falou aí da participação do cidadão na formulação das políticas públicas, mas também a participação das várias esferas, né? Essa inter-relação aí entre as várias esferas que tem que ganhar mais força, mais importância, né? Para os líderes, né? O líder, né? Que é quem nos incentiva, quem nos dá a direção geral, tem que dar importância a essa questão da relação, né, intergovernamental na formulação das políticas, para que os gestores municipais, estaduais, federais possam comungar aí, possam conversar na estruturação de programas que considerem aí as demandas e os problemas das várias esferas. Acho que é por aí. E a governança tem esse papel, né? Esse papel de também induzir ou de dar uma propulsão maior a essa integração entre as várias unidades, né? As lideranças na formulação de estratégia e a partir daí na execução da estratégia por meio da gestão, né? Ter o acompanhamento do controle. Liderança, gestão, liderança, estratégia e controle. É essa o meu final aqui, finalizando, né, da importância disso, né? É mais um modelo de gestão, mas não é só mais um modelo de gestão, porque, de fato, ele coloca como o foco da governança é o elemento principal da relação. E o elemento principal da relação é o cidadão, né? Nós aqui na governança pública é o cidadão que entrega recursos, delega autoridade para que os gestores, o agente, execute as melhores ações com vistas a entregar o melhor, a gerar o melhor valor pro principal. E o melhor valor para o principal é a entrega de serviços, infraestrutura de maneira eficaz, eficiente e, por último, aí com o André já vivenciou também lá, efetivo, né? De maneira efetiva. Esse é o foco mais atual, é a efetividade, é o impacto que determinado conjunto de ações vai causar na vida do cidadão, que é o principal nessa relação de governança aplicada à gestão pública e que dá, de fato, importância a esse modelo de gestão, né? Porque esse modelo de gestão propõe isso, propõe, em primeiro lugar, aí, que o principal, que o cidadão é o mais importante nessa relação toda, e a visão para o bem público deve se superar, né, qualquer outro interesse. O bem público deve ser maior, né? Olhar para o bem público deve ser mais importante do que olhar para o bem privado, para o bem particular, que era uma característica própria lá do patrimonialismo, né? Então, nós evoluindo ao longo do tempo, saindo do patrimonialismo, passando lá pelas questões lá do modelo burocrático de gestão e entrando agora aqui na gestão pelo modelo de governança, com vistas de fato ao interesse público, né? O maior interesse público, interesse do impacto que as ações governamentais causarão na vida do público-alvo das ações dos programas governamentais, que são os cidadãos, né? Que somos nós, né? No final das contas, somos nós como um todo. É isso. Obrigado aí pela participação e enfim, pela paciência que vocês tiveram comigo aqui e pelo estabelecimento desse contato, né, dessa relação de amizade também, quem sabe, no futuro aí, tá bom? Muito obrigado. Marcos, eu Obrigado, acho. Gustavo, por promover esse encontro aí também e professor Ricardo por nos receber aqui nesse momento. O Marcos, eu posso falar, acho que em nome do público e particular do meu grupo de pesquisa, foi uma ótima palestra mesmo. Acho que mostrou para a gente que deseja que a gestão municipal avance, que as cidades possam, quer dizer, o poder público municipal possa responder às demandas sociais. A gente precisa ver vários aspectos relacionados à gestão municipal.
há aspectos que têm a ver com a própria questão discutida na sociologia, no campo da antropologia, da ciência política, mas também no campo da administração e também, como você nos mostrou aqui de forma brilhante, no campo da controladoria, ou seja, do controle, de mitigação de risco, etc, etc. Acho que vamos ver se a gente consegue dar prosseguimento a essa primeira conversa, porque eu acho que tem aí uma interação importante entre a gente aqui do grupo Pesquisa, pelo menos, e vocês aí da Faculdade de Administração aí da UFRJ, tá certo? E agradeço novamente mais uma vez aqui pela presença e certamente por ter atendido o nosso convite, ok? Eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Um abraço, obrigado aí, Ismael. Valeu. Obrigado, professor, e todos. Tudo de Valeu. Boa tarde a todos. bom. Tchau, tchau.